nome é Luiz e esse é o nosso canal Eu Prefiro o Paraíso. Hoje é o nosso primeiro vídeo sobre algum tema, né? E o primeiro tema que eu escolhi para falar para vocês um pouco é sobre vocação. O que é vocação, a importância da gente atender esse chamado de vocação e a importância de cada pessoa quando assume esse compromisso, mesmo sendo uma vocação considerada menor, grande, mais ou menos, vocês vão entender que toda vocação é muito importante para a igreja e para toda a sociedade em si. Nesse vídeo eu vou usar um pouquinho deste homem, que é São Padre Pio. Eu só li um pouquinho, né? Para quem tem anotação aqui e tudo. É que eu li só metade do livro, mas é um homem que dá para falar muito bem sobre isso. E eu recomendo vocês a lerem esse livro, Padre Pio, um Santo Entre Nós, de Renzo Allegri. É um livro maravilhoso e utilizaremos também a Palavra de Deus. E depois eu passo para vocês a passagem certinha. Vou deixar assim, qual é o meu chamado? Qual é o seu chamado? O que você pensa? Tanto religioso, porque eu acredito que a vocação não é somente religiosa. Sim, é muito usado no termo religioso mesmo. Mas eu até penso como uma profissão mesmo. Qual é assim? O que você nasceu para fazer? Só você pode fazer de um jeito maravilhoso. Qual é? Qual é a sua vocação religiosa, profissional? Qualquer tipo de vocação. Quero que você pense aí, quem é você? Do que você gosta? Do que você participa? Onde você vai? E começa a acrescentar isso e vai vendo como que é a sua vida. E fazendo isso você vai conseguir entender qual é a sua vocação. Tá bom? Eu vou ler uma parte aqui do livro que fala um pouquinho sobre vocação e ele cita o Catecismo da Igreja Católica. Então eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, o homem é por sua natureza e vocação um ser religioso. Como vem de Deus e vai para Deus, não vive uma vida plenamente humana. Pelo contrário, vive a sua relação com Deus em liberdade. Escreveu Santo Agostinho: desde o seu nascimento, o homem é convidado a dialogar com Deus. Com efeito, o homem só existe porque, tendo sido criado por Deus, por amor, por ele é conservado, também por amor. Então, nessa parte desse trecho do livro, né, que cita o catecismo vai nos dizer que todo ser humano é um ser religioso, que tem esse chamado em si e ele tem que procurar qual é esse chamado. Muitas vezes eu vou falar um pouquinho de São Padre Pio e o chamado dele, e vocês vão entender um ponto que eu quero chegar aqui nesse vídeo. São Padre Pio, eu acredito que ele foi um dos maiores santos místicos da igreja. Todos os santos místicos são... Todo santo é demais, né? Só que eu não conheço tantos santos, né? Mas o que eu conheço de São Padre Pio, esse cara foi extraordinário mesmo. E a vida dele foi voltada somente para Deus. Desde muito pequenininho, São Padre Pio, ele percebeu, ele conseguia ver Jesus, ele via Nossa Senhora, ele viu os anjos, ele viu os santos, vê assim, é muito louco, ele via mesmo assim, ele via de olho a olho. E Jesus mostrou a vocação de São Padre Pio. E qual é essa vocação? A vocação de São Padre Pio era ser o segundo Cristo. Porque ele era Deus, Jesus? Não. Mas porque ele sofreria pela humanidade e Jesus daria o sofrimento dele na cruz para São Padre Pio. E através desse sofrimento, São Padre Pio salvaria muitas almas. E ele salvou muitas almas. Então, quando a gente começa a se aprofundar, e não tem como eu aprofundar nesse vídeo sobre São Padre Pio, depois eu faço um vídeo falando um pouco para vocês sobre a vida deste homem, a gente começa a entender a importância de dar um sim para a vocação. É fundamental. Qualquer santo que você vai pegar, você vai entender o porquê você tem que dar seu sim. E você dando seu sim, você vai perceber o quanto isso vai mudar a vida das pessoas ao seu redor. Primeiro porque você vai estar fazendo uma coisa que você nasceu para fazer. Você nasceu.
São Padre Pio, para quem não sabe, ele foi marcado pelos estigmas de Nosso Senhor nas mãos. Ele teve o corte, que eu não sei falar o nome aqui perto da barriga, e também nos pés. Não, nos pés ele não teve. Não lembro agora, não recordo. Mas ele teve as chagas de Jesus em si. E ele sempre foi um homem muito humilde, assim. Ele não queria, né? Ele sempre sentiu as dores da cruz. Ele sempre sentiu, só que ele não tinha dor visível. E quando ele sentiu, ele falou: não, Senhor, eu não quero, não sou digno. E Jesus Jesus tirou dele a visibilidade. Só que depois de um tempo, Jesus deixou. E ficou 50 anos ele com os estigmas. São Padre Pio era um cara extraordinário, né? Ele também tinha dom de bilocação. Ele estava aqui, mas ele estava em outro lugar ao mesmo tempo. Cara, que doideira, né? Ele conseguia, nas suas confissões, quando as pessoas não conseguiam falar com ele, ele conseguia ler, podemos dizer assim, a mente da pessoa. E tem até no filme, né? Que eu ainda não li essa parte no livro, mas no filme mostra que quando o pai dele foi se confessar com ele, o pai dele não conseguia falar os pecados. E São Padre Pio falou: pai, eu vou falar os seus pecados e você vai falar que está arrependido e eu vou te absolver. E ele começou a falar todos os pecados do pai dele, como se ele tivesse visto tudo. Mas ele sabia, porque Deus deu esse dom para São Padre Pio. E isso que é mais lindo. E tem muita mais coisa para falar dele, mas não dá para ficar falando. Mas é muito lindo, eu recomendo esse livro, é fantástico. E quando a gente olha a vida dos santos, a gente começa a perceber e se questionar, né? Será que eles são privilegiados? Será que eles são privilegiados? Mas é muito fácil ele ser santo, porque olha o que ele vive. Nossa, se eu tivesse essa chaga, caramba, não tem como falar que Deus não existe. Nossa, essas coisas. Então, será que Deus teve privilégio em dar tudo isso para São Padre Pio? Assim como ele deu para Santa Faustina, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha, deu para todos os santos aí, tantos santos e tantas pessoas comuns que a gente vê na vida assim. Será que eles são privilegiados? A gente faz esse questionamento e é comum. Só que eu gostaria de ler, e talvez seja até uma leitura maiorzinha, mas que vocês prestassem bastante atenção. Eu tô muito gripado, por isso que eu tô mexendo aqui no nariz, que eu tô um pouquinho gripado. E eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse texto. O livro vai dizer assim: Deus concede dons dignos da vocação para a qual uma pessoa é chamada. Deus vai dar o dom que você precisa para realizar a sua vocação, a sua. Padre Pio era chamado a ser o outro Cristo. Tinha começado a responder esse chamado de forma positiva. Tá vendo? Ele respondeu sempre de forma positiva, desde o início da sua vida. E desde esse início foram acumulados por Deus com graças especiais. Nesse primeiro parágrafo assim, a gente já consegue entender o porquê Padre Pio tinha tantos dons, porque ele sabia corresponder com tudo que Deus dava para ele. E aí brota, né, espontaneamente uma interrogação: será que Deus tem preferências? Haverá na vida espiritual pessoas que Deus selecionou: esse aqui é melhor que o outro, o A aqui é melhor que o B. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês, e o livro diz assim, né, que isso não é verdade. A teologia ensina que todos os seres humanos são filhos de Deus. Ele tem certamente preferências, mas como pai, por cada um de seus filhos. Deus trata cada um como se fosse único, o unigênito. Preste atenção nisso, Deus trata cada um como se fosse o único. Entramos assim no mistério do chamado. Todos os seres humanos são chamados. Você que está assistindo, eu que estou fazendo, todo mundo é chamado. Tem algum chamado especial só para você. Ao entrar na vida, trazem em si mesmos um chamado, ou seja, uma vocação, a razão da sua existência, a razão suprema, aquela pela qual Deus os amou. A fé cristã ensina que cada ser humano é único e irrepetível. Guarda isso na sua cabeça e lembre-se que você
é um ser humano único e irrepetível. Não vai ter outro como você. Você precisa entender isso para entender sua vocação. Cada ser humano é explicitamente querido por Deus para um fim preciso, com características únicas, que não são culcadas a mais ninguém. Realizar essa unicidade quer dizer realizar o desígnio de Deus e alcançar a própria perfeição. Quer dizer, responder à vocação primária que está inscrita no DNA do próprio ser, por assim dizer. A relação de cada ser humano com Deus é uma relação entre pai e filho. Portanto, uma relação de amor, de ternura, de atenções, de solicitude e de compreensão. Deus não é um pai distraído, ausente e desinteressado. A atenção que ele presta ao seu filho só pode ser imensa, contínua, protetora. Por isso, os sinais especiais que se notam na vida dos santos não são privilégios, mas elementos de um diálogo. Olha que fundamental, vou ler de novo. Por isso, os sinais especiais que se notam na vida dos santos não são privilégios, mas elementos de um diálogo. São atenções divinas destinadas a ajudar no desenvolvimento de um chamado e prestadas na medida adequada, segundo a resposta proveniente do interessado. Vocês estão vendo isso? Deus, ele dá mais dons ou ele capacita de acordo com o que você tem que fazer. Você acha justo? Eu penso assim, né? Como eu posso pedir? Nossa, queria ter a mesma coisa que Padre Pio. Só que, minha vocação não chega nem perto da vocação desse cara, velho. O sofrimento que ele teve na vida, gente, ele sofreu muito. Então isso foi merecido totalmente. Deus foi perfeito, dá tudo isso pra ele. E eu agradeço muito. E é preciso compreender isso pra gente não pensar que o nosso serviço, o nosso trabalho é menor que o do outro, que é menos importante. Que só porque eu tô limpando o chão, meu trabalho não é tão importante que nem aquele que tá pregando, com aquele que tá falando, com aquele que tá no som. Não, gente, cada trabalho é muito importante. E tudo que acontece dentro da igreja, toda a evangelização só acontece por causa do seu trabalho. E quando você faz com muito amor. E o livro continua falando, né? E Deus, sendo o pai daquela criança, quando ele fala daquela criança, referindo-se ao Padre Pio, cuidava dela com amor infinito, através de todo aquele mundo espiritual que escapa ao nosso olhar de seres mortais. Se o primeiro passo foi uma graça de Deus, os seguintes foram resultados da resposta a essa graça. Se o primeiro passo foi uma graça de Deus, os seguintes foram resultado da resposta a essa graça. Aí, nesse ponto, eu gostaria de falar um pouco sobre mim. Quando eu entrei na igreja, Deus me deu muita coisa. Porque eu comecei a corresponder de certa forma positiva, né? Porque eu tava com muita sede de Deus, nossa. Gente, eu tinha sonho 3 horas da madrugada, pesadelo, um monte de coisa. Só que eu gostava de ter aquilo, porque eu me sentia importante, sabe? Nossa, Deus tá confiando em mim. Só que conforme foi passando os anos, eu comecei a perceber que eu tava, descendo mais um pouquinho. E quando eu percebi, Deus foi tirando, porque eu não tava correspondendo com aquilo que Ele me deu. E até hoje é muito difícil eu conseguir recuperar tudo isso, porque eu já tinha conseguido um dia. Então é todo um trabalho novo. E eu falo pra vocês, que vocês são novos, aproveita e faz o melhor trabalho que vocês podem. Não importa onde vocês estejam, velho. Faz o melhor que vocês tiverem. O melhor que você tiver, você faz. Que Deus vai te capacitando cada vez mais. E sempre que você tiver um trabalho novo e tiver com medo, não fica. Porque Deus vai te capacitar. Assim como Ele capacitou todos os santos, todas as pessoas que passam ao nosso redor, que são testemunho para a nossa vida. Então, gente, entramos raciocinando assim. No mundo da vida espiritual, que como todas as coisas tem um início, um desenvolvimento e uma maturação, foi isso que aconteceu com Francesco, que é Padre Pio, quando ele era criança. Simplesmente o início de um diálogo entre ele e Deus, o Pai. Qual era o teor desse diálogo? A realização da unicidade daquele ser. Ou seja,
a vocação, o chamado. E agora, gente, a gente falou um pouco, né? Nossa, legal, legal, a gente tem que responder e tal, esse chamado, tem que atender, mas como assim atender? E qual a importância do meu? O que eu sou? Tenho vários chamados, sei lá, eu toco, eu sou professor, eu sou empresário. Gente, tudo engloba a vida cristã. Não importa, não é só a igreja, a Santa Igreja Católica. Você não tem que estar lá dentro da igreja. Exatamente, mas é você levar essa igreja para as outras pessoas através do seu trabalho. Você ser um professor, mas você ser o professor, você ser o melhor professor. Você ser empresário, você fala, eu sou o melhor empresário, eu vou ser o melhor. Porque eu quero passar por cima dos outros? Não, porque eu tenho que ser o melhor, porque eu tenho que dar o meu melhor. Porque eu sei que tem pessoas que precisam do meu melhor. Vocês têm que raciocinar assim. Se eu for limpar um chão, você tem que falar, eu tô limpando o chão, eu vou dar o meu melhor pra limpar esse chão, vou deixar ele trincando, velho. Tem que deixar ele bonitinho e fazer com muito amor. Eu sei que é difícil falar isso, né? Tá falando de limpar, mas você limpa. Primeira coisa que vocês precisam entender, eu tô fazendo vídeo aqui, mas eu tô tomando várias tapas aqui, porque o que eu tô falando, eu escuto primeiro. Então eu tenho que começar a pôr em prática. E é muito difícil, eu concordo. Então a gente vai falar um pouco sobre as pessoas, sobre cientistas, né? Tem um que é legal, que eu vou ler também. Desculpa estar lendo tanto assim, eu espero que vocês estejam uma leitura melhor, uma leitura mais gostosa de entender. Então ele diz assim: ao constatar que Padre Pio fez no decorrer da sua vida, ficamos assombrados, mas sentimos o mesmo ao observar as criações de um gênio, de um artista, de um cientista. Todas essas pessoas extraordinárias realizaram algo de clamoroso. Na realidade, eles realizaram aquilo que lhe foi concedido, que era inerente ao seu chamado, e que não é, de modo algum, melhor ou mais importante do que a humilde e aparentemente insignificante ação de qualquer outro mortal. E que não é, de modo algum, melhor ou mais importante do que a humilde e aparentemente insignificante ação de qualquer outro mortal. Precisamente porque cada ser vivo é único. E quando se fala de unicidade, não existem comparações entre o pior ou o menos. O único é único. Primeira coisa que você precisa entender: o único é único. Você é único, pronto, acabou. Você é único, cara. Cada uma das suas ações tem um valor infinito. Isso é sobre as suas ações. Cada ação que você tiver vai ter um valor infinito, porque as suas ações vão ser únicas. Só você pode fazer isso. Então, gente, para o vídeo não ficar muito extenso, eu gostaria de dar uma dica antes de ler a palavra, né, de Deus, que é uma dica, que tem uma música que a gente vai pôr no final para vocês refletirem, que é da Celina Borges, que é Fica Senhor Comigo, que retrata um pouco sobre a vida do Padre Pio. E é isso que a gente tem que fazer, porque o nosso chamado, mesmo que a gente queira, a gente não consegue se não for por Deus, porque Deus é o que nos sustenta, sabe? Então é muito importante a gente sempre pedir a Deus para que Ele fique com a gente, pra gente não pecar, pra gente não cair, pra gente ser o melhor possível para as outras pessoas. E o que eu gostaria de deixar de fundamental, que é fundamental para mim nesse vídeo, é que cada pessoa é fundamental, é muito importante. Cada pessoa no mundo, cada ser humano é fundamental, precisa dele, a gente precisa daquele ser humano. A igreja precisa de mim, a igreja precisa de você, a igreja precisa de todo mundo. Eu falo todo mundo, mas é como se eu estivesse falando um por um, sabe? Você, o da direita, da esquerda, de trás, de frente. Então eu preciso, o que eu mais quero que vocês entendam é isso, que Deus nos escolheu a dedo e falou: meu filho, você precisa fazer isso, esse é o seu chamado. Só que aí vem de você atender esse chamado. Aí o problema é seu. E o problema é meu também, porque eu tô procurando ainda também. Perdão.
Então, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 4. É uma leitura bem extensa, mas é uma leitura muito gostosa, assim. É demais essa leitura. Eu recomendo que vocês leiam todo dia, se você puder. Eu vou tentar fazer isso também, porque eu tô falando pra fazer, então eu tenho que fazer também. Então eu vou fazer que vocês leiam todo dia e lembre-se da importância de vocês, tá? Então vamos lá. Há uma diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito. A outro a fé, pelo mesmo Espírito. A outro a graça de curar as doenças, no mesmo Espírito. A outro o dom de milagres. A outro a profecia. A outro o discernimento ao outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro por fim a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Porque, como o corpo é um todo com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados todos nós, para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim, o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Eu vou ler novamente o versículo 14. Assim, o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Se o pé dissesse, eu não sou a mão, por isso não sou do corpo, acaso deixaria ele de ser do corpo? E se a orelha dissesse, eu não sou o olho, por isso não sou do corpo, deixaria ela de ser do corpo? Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs no corpo cada um dos membros como lhe aprouve. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Há, pois, muitos membros, mas um só corpo. Há, pois, muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de ti, nem a cabeça aos pés, não necessito de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem os mais fracos são os mais necessários. Que lindo, gente! Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem os mais fracos são os mais necessários. Olha que lindo, que lindo! É muito lindo isso, gente. Então, aqui a gente percebe, eu vou dar continuidade depois, mas aqui a gente percebe a importância que a gente tem no mundo, em toda a sociedade, essa importância de unicidade. Eu preciso ser, eu sou o dedão da igreja, então eu vou ser o dedão. O corpo precisa do meu dedão, precisa do pé. Eu vou ser o braço, então eu vou ser o braço. O que você for, se você for o olho, não importa. Então a igreja é formada por esses membros que somos nós, e a cabeça que é Cristo. Então que Cristo faça com que os membros se movam, né? Podemos dizer assim. E vamos dar continuidade. Eu vou ler de novo 22, que é muito lindo. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem os mais fracos são os mais necessários. E os membros do corpo que temos por menos honrosos, a esses cumprimos com mais decoro. Os que em nós são menos decentes, recatamo-los com mais empenho, ao passo que os membros decentes não reclamam tal cuidado. Deus dispôs o corpo de tal modo que deu maior honra aos seus membros que não a têm, para que não haja disseções no corpo e que os membros tenham o mesmo cuidado um para com o outro. Se um membro sofre,
todos os membros padecem com ele. E se um membro é tratado com carinho, todos os outros se congratulam por ele. Olha o que é ser igreja, gente. Que lindo. Ai, meu Deus. Ai. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um dos seus membros. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um dos seus membros. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, depois os que têm os dons de línguas, dom de curar, dom de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. Mas por acaso são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? Fazem todos milagres? Têm todos a graça de curar? Falam todos em diversas línguas? Interpretam todos? Aspirai aos dons superiores. E agora ainda vou indicar-vos o caminho para o caminho mais excelente de todos. Muito lindo. Palavra do Senhor, né? Graças a Deus. Gente, olha o que é lindo. Porque cada parte do membro é muito importante. E ele começa a questionar, né? Por acaso são todos profetas? Por acaso todos sabem falar em línguas? Por acaso tem todos o dom de cura? Por acaso tem todos o dom da profecia? Não, gente. Não é todo mundo que tem o mesmo dom. Mas essa diversidade das pessoas, com cada um com o seu dom, com o seu chamado, com a sua vocação, que faz com que a igreja seja única, sabe? Um só corpo. Olha que riqueza. E só para finalizar, pessoal, toda essa riqueza, né? São Paulo, ele escreve sobre a excelência da caridade. E ele vai falar que não adianta nada você ter todos esses dons, fazer tudo isso, mas se você não tiver caridade, que é o amor. Então a gente precisa fazer tudo com muito amor. Não importa se você vai dar aula, se você vai pregar, se você vai varrer, se você vai trabalhar na advocacia, se você é enfermeiro. Não importa, gente. Se você limpa o chão, se você é faxineira, não importa. Tudo necessita de amor. E o amor transforma a nossa vida. E um dia a gente vai falar de São João Paulo II. Um dia. Tá? Deixa isso aí pra depois. E pra finalizar mesmo agora, eu gostaria que vocês pensassem um pouco. Falta com mais calma agora. Que vocês refletissem sobre vocês mesmos. Eu peço até desculpa por esse vídeo tão longo, né? 30 minutos. Mas se você assistiu, que Deus te abençoe e te guarde. E eu quero que você pense na sua vocação. O que você foi chamado. Como você está vivendo a sua vocação. E comece a pensar nisso. Eu vou deixar uma música tocando, que eu acho que ela é muito importante para isso. Porque ela começa a falar sobre Deus, que é a música que eu falei da Celina Borges. E que você peça para Deus que Ele continue com você, para que você possa realizar a sua vocação da melhor forma possível. Que essa unicidade sua seja perfeita. Que você viva perfeitamente o que você tem que viver, tá bom? Então eu já vou deixar aqui um tchau, que Deus abençoe vocês. Aproveitem essa música, reflitam, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Se vocês quiserem se inscrever no canal, curtir o vídeo, colocar no sininho, né, que falam que aí vai lá e chama, quando tiver novo vídeo vai mostrar pra vocês. Façam isso, se não quiser também, não tem problema nenhum. Mas se quiser acompanhar depois, vai colocando no Google aí que você vai achando no YouTube, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado e fiquem com essa música, reflitam. Deus abençoe. Fica, Senhor, comigo. Preciso da tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono. Preciso de ti para não cair. Fica, Senhor, comigo. Se queres que eu te seja fiel, seja-me aquele abrigo. Pois embora a minha
coração. Não peço que não mereço, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Fica, Senhor, comigo, fica, meu grande amigo. Fica, Senhor, comigo, fica, meu grande amigo. Não peço que não mereço, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Tu és minha luz, sem ti ando nas trevas. Fica, Senhor, para me dar a conhecer tua vontade. Fica, Senhor, comigo, fica, meu grande amigo. Minha alma é tão pobrezinha, seja meu único abrigo. Quero sua companhia, muito preciso ouvir-te, Senhor. Tanto desejo amar-te. Fica, meu grande amor.